Hoje vou trazer para você um pouco do que aprendi nesse último congresso. Se chama Cérebro, Mente e Emoções. É um congresso que traz a neurologia junto da psicologia e da psiquiatria, tudo isso associado à neurociência. Então é um congresso que vê muita coisa além de medicamento. Então a primeira palestra que eu comecei assistindo foi superdotação. E o que se traz de superdotação atualmente? A gente tira aquele conceito de que antes era só um QI acima de 130 para a gente ampliar esse conceito para outras áreas. Então, existe sim a superdotação na área musical, na área de criatividade e em outras áreas. Além disso, também existe o que nós chamamos da dupla excepcionalidade, quando muitas vezes a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto, ele vai ter sim as altas habilidades, a superdotação, e junto com isso ele vai ter uma outra excepcionalidade, que seria uma dislexia, um quadro de autismo, um quadro de descalculia ou outros quadros. Então ele teria, às vezes, uma outra dificuldade que faz com que ele não demonstre a sua alta habilidade de uma forma mais adequada. E eu não poderia faltar na palestra de psiquiatria do estilo de vida, e foi trazido tudo aquilo que eu já venho trabalhando com os meus pacientes, né? A importância do sono, da alimentação, de diminuir a quantidade de tóxicos, de álcool e da conexão social. Então, cada vez mais se fala da conexão social. Então, em várias palestras foi mencionado o estudo de Harvard, com mais de 80 anos de estudo, onde a gente fala de longevidade, de felicidade, e isso está extremamente associado à conexão social. E aqui eu quero trazer a frase do Dr. Arthur Guerra, que eu penso exatamente igual. Ele fala que o exemplo não é a melhor forma de ensinar alguém, é a única forma. Então é isso. Então, quando nós estamos tratando da saúde do nosso paciente, nós não somos perfeitos, mas precisamos ser exemplo. E aí eu fui para uma aula de neurologia, porque tem muito a ver com a psiquiatria, então nós temos quadros de distonia pós-uso de alguns medicamentos, e eu fui estudar um pouco mais sobre como tratar essas distonias, e juntamente com isso foi abordado, nessa mesma mesa redonda, foi abordado um tema que sempre é enviado para a psiquiatria, que são os transtornos de movimentos funcionais, onde muitas pessoas acreditavam que aquelas pessoas inventavam aqueles sintomas, e hoje já se vê através de ressonância funcional que existe sim uma alteração a nível de resposta cerebral. Então aquele quadro tem que ser explicado para o paciente, né, que são aquelas epilepsias, as falsas epilepsias, né, a gente chama de pseudoepilepsia, são quadros em comum entre o neuro e o psiquiatra. Então hoje a gente já sabe o que é, né, então tem nome para que o paciente saiba o que ele tem, e o principal tratamento não é medicamentoso, não, é psicoterápico, onde o paciente ele vai entender o que causa aquilo ali, que leva inclusive à alteração em ressonância nuclear magnética funcional. Fui entender o que há de novo, que a gente vê é muito comum, né? Quem tem TDAH ser mais irritado. Então, fui entender um pouco sobre o TDAH e a irritabilidade que é apresentada nesse quadro. E aí a gente viu que metilfenidato, né, que é a famosa Ritalina, sim tem efeito sobre isso, porém que das principais intervenções é a comportamental, né? Então vem mais uma vez a psiquiatria andando junto, como nesse congresso traz muito com a psicologia, que a gente vai precisar desse suporte para poder ter a melhora do paciente. Outra mesa interessantíssima que eu fui assistir foi uma mesa falando de neurociência e storytelling. Então tem neurocientistas estudando qual é a ação no nosso cérebro de contar histórias, né? Uma coisa que a gente cresce escutando histórias, que a gente vê. Então foi feito um estudo em crianças na UTI, e foi colocado um grupo de crianças em que elas iam fazer uma brincadeira, e no outro grupo de crianças elas iam ser contadas histórias para elas, histórias neutras, para não ter o viés de que isso alterasse a pesquisa, os resultados da pesquisa, e então eles tiveram que tirar esse viés, e as crianças depois eram medidas seus níveis de cortisol e ocitocina. E a gente vê, o que a gente vê? A gente vê nas crianças que foram contadas histórias que elas tiveram um nível de ocitocina maior e um nível de cortisol menor. Então, aquelas crianças tiveram uma resposta positiva. Então, a gente tem um efeito aí até, né, entre aspas, anti-inflamatório na contação de histórias. Por quê? Porque as histórias, quando você escuta uma história, você consegue reproduzir. O teu cérebro, ele entende quando você fala de um cheiro, como se fosse um cheiro, né? Então, ele entende um toque como se fosse um toque. Então ele vivencia aquilo ali, e eles mostraram. Mais uma vez, em exames de imagem, nós somos capazes realmente de entrar nessas histórias. E aí o palestrante deixou uma reflexão para nós. Que história você está contando para a sua vida? Porque a história que você está contando para a sua vida é a história que você vai sentir. E teu cérebro vai entender, e isso aí vai ter mudança. Mais uma vez, entre o trabalho psicoterápico, da gente mudar as histórias que a gente conta
para a nossa vida. Outra coisa não menos importante que foi vista foi sobre a meditação e a yoga, né? Então, nós vimos sobre a meditação e a yoga que a gente precisa de uma prática por muitos anos. Então, o cérebro que ele tem a melhora da cognição, a melhora do seu estado, o cérebro que tem a melhora da cognição é aquele que fez yoga ou meditação entre 8 a 10 anos. E nós vemos que quem faz um único tipo de atividade, ele vai precisar fazer por muito tempo para ter esse efeito. E aí foi comparado, então, para ter um efeito mais imediato, a gente tem que fazer vários tipos. Então, quanto mais tarde a gente começar a mudar nosso estilo de vida, a gente vai ter que mudar tudo, né? Então a gente vai ter que fazer mais de uma atividade. Por exemplo, a gente vai ter que fazer leitura, língua estrangeira, meditação, yoga, atividade física, mudar drasticamente a alimentação. E quando a gente desde cedo faz isso, a gente não precisa de tantas atividades diferentes para que nosso cérebro responda. Então, nosso cérebro é como se a gente tivesse ali em uma única atividade, ativando ele como quando a gente faz uma musculação, né? Se a gente faz por muitos anos. Se a gente não faz por muitos anos, a gente tem que fazer todo dia. Essa daqui eu achei muito boa, né? Então, o Rodrigo Bressan sempre trabalhou com esquizofrenia e sempre à frente de pensar em prevenção. Então, ele veio fazendo um trabalho em escolas públicas e hoje desenvolveu um aplicativo para que onde ele treina também professores, ele treinou professores em escolas públicas para que eles conseguissem entender o que seria uma criança de risco e encaminhar na hora certa. E ele criou um aplicativo de check-up da saúde mental do adolescente, não só para esquizofrenia, mas para todas as doenças, onde a gente mede ali a necessidade de uma ajuda simples a uma ajuda mais complexa de um psiquiatra. Então, isso aqui eu achei muito bacana, isso aqui eu vou trazer para a minha prática clínica, porque é prevenção. Eu gosto de falar de prevenção e tratar quadros leves, porque é muito diferente a evolução. Outra mesa foi sobre neuroplasticidade e efeito dos fármacos antidepressivos. A neuroplasticidade e o efeito dos fármacos antidepressivos é uma coisa muito estudada. Desde que eu era residente, isso era estudado. Então, o que a gente sabe hoje? Nós sabemos já que quando nós usamos os fármacos antidepressivos, nós aumentamos a neuroplasticidade. Então, diminuímos a morte de neurônios e refazemos conexões. E por que a gente usa a medicação por mais tempo? Porque essas conexões elas precisam ser mantidas. Então, quando o paciente vai no primeiro episódio depressivo, a gente vai dizer para ele que ele vai usar por 1 ano a medicação. Então, para você que é paciente, eu quero te explicar hoje que a neurociência já nos mostra isso, que era uma coisa que antes a gente sabia que precisava e não entendia exatamente como acontecia. Então, o que acontece? A gente tem um circuito alterado e para manter esse circuito alterado, nós precisamos manter o antidepressivo. E juntando com toda a parte de estilo de vida, a gente consegue fazer essa manutenção e em muitos pacientes a gente consegue sim tirar medicamento. Esse é um assunto que foi muito polêmico por anos, também é estudado na USP Ribeirão, né? Tinha até um colega meu de residência que foi para lá estudar uma parte de são os psicodélicos. Então os psicodélicos eles vêm aí, é uma promessa, eles estão em estudo. Como o colega palestrante falou, a gente ainda não usa em consultório. Ele não usa em consultório. Ele atende todos os dias pacientes que vão lá, como sabem que ele é o pesquisador nessa área, mas ele diz, não usamos em consultório, porque estamos em fase de pesquisa. Vem se mostrando positivo, vem, mas a gente tem riscos. Não é isento de riscos. A gente tem risco do paciente entrar num quadro psicótico. A gente tem o risco do paciente entrar no que eles chamam, se não fosse dentro de um ambiente psiquiátrico, eles chamariam de uma viagem ruim. Então, precisa desse suporte do profissional, e não é simples assim. Né? Então, tem que ser estudado, porque a gente precisa estudar quais os efeitos colaterais, o que pode ter de ruim, como controlar tudo isso, para depois isso chegar ao mercado. Então, vamos ter paciência. A gente precisa fazer ciência com segurança, porque a primeira coisa em medicina é não causar danos. Então, não vamos causar danos aos pacientes, vamos estudar tudo para poder aplicar no futuro. Com quase toda certeza, os pesquisadores já falam que vai sim chegar ao mercado os psicodélicos para tratamento de depressão. Então, eles já estudaram que os psicodélicos, eles se ligam aos receptores 5-HT2A, que muitos dos medicamentos que têm efeito antidepressivo tem essa mesma ação. Os estudos de neuroimagem mostraram que a gente tem uma neuroplasticidade via BDNF. BDNF é um fator de crescimento, a gente chama fator de crescimento neurotrófico do neurônio. Né? Então, assim, é o que faz esse neurônio ter a neuroplasticidade. Mudar, se regenerar,
né, ou até mesmo se multiplicar. O que eles fazem também? Eles fazem o crescimento do que a gente chama das espinhas dendríticas, que seria como aumentar as conexões entre os neurônios, né? Como se fossem as espinhas que elas, quando a gente aumenta isso, a gente aumenta essas conexões, fazendo com que esse neurônio, que às vezes aquela via não funcionava, que acontece muito na depressão, ela volte a funcionar, trazendo essa neuroplasticidade. Eu estive em uma aula que falava dos 6 principais artigos, os 6 principais papers em psiquiatria do último ano. Né? E o que foi trazido? Né? Foi trazido uma discussão muito atual na minha área, que é o quê? ECT ou esketamina, que é a medicação chamada Spravato, que tem feito nasal, as pessoas têm feito nasal em ambiente hospitalar. E o que os estudos nos mostraram? Que a esketamina não é pior do que o ECT. E para muitos pacientes eles se sentem mais confortáveis em fazer e tem menos efeito colateral sobre memória. Então a ketamina, a cetamina ou cetamina, ela não tem um efeito pior, como algumas vezes foi levantada essa hipótese na medicina, na psiquiatria. Outra parte desses artigos era falando sobre a melhora da saúde mental através de exercício físico, através de microbiota. Então, sim, nós temos o efeito. O que não sabemos ainda é qual exatamente os probióticos que devem ser usados para melhorar. Então, mas a gente sabe já que a flora bacteriana boa intestinal faz com que a gente tenha melhora de quadro depressivo. E o que a gente sabe hoje de melhor é que o melhor remédio que nós temos é comer bem, se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, porque a gente inflama menos, e nós conseguimos naturalmente refazer a nossa flora intestinal.